Que felicidade estarmos aqui novamente gravando e trazendo sempre temas que enriquecem o Amazonas quanto ao seu desenvolvimento. Eu sou Charles Fernandes, aqui como seu anfitrião que vai discorrer. Hoje eu recebo um deputado Silas Câmara, um dos mais longevos hoje do estado do Amazonas, em Brasília, e vai compartilhar conosco essa sua trajetória que vem se perpetuando aí por 3 décadas, muita experiência, muita sola de sapato já desgastado durante a sua jornada. E eu quero aqui, deputado, dar as minhas boas-vindas. Seja muito bem-vindo à minha casa, sinta-se à vontade. Eu que agradeço, Charles, a oportunidade de poder, através aqui do Eixo Norte Notícias, poder conversar com a população do Amazonas, do Brasil e do planeta. Afinal de contas, hoje informação e comunicação voam aí nos 4 cantos da Terra, né? E poder estar aqui, podendo apresentar o meu trabalho e falar com você sobre os desafios do Amazonas e do Brasil é muito importante. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, é uma satisfação imensa poder receber aqui o meu conterrâneo, lá do Acre. Sim. Família nordestina que foi para Rio Branco. Eu quero voltar um pouco dessa história, nobre deputado. 1943, é isso? É isso. Sua família chegou em Rio Branco? É isso. Eu sou natural de Rio Branco e meu pai é do Rio Grande do Norte, minha mãe da Paraíba. E meu avô foi para lá em 1943 como soldado da borracha, enfermeiro, Luiz Firmino Câmara, meu avôzinho que já dorme no Senhor. E de lá minha família se desenvolveu. Meu pai era servidor público federal e chega na evolução, vamos dizer assim, da formação da estrutura de Estado, da economia, terminou vindo para Lábrea representar o governo do Acre, que mandava borracha pelo Rio Purus. Era a rota. Era a rota, e o ponto de conferência naquela época era Lábrea. Meu pai foi para lá ser coletor na época, e quando o ciclo da borracha se encerrou, aí ele teve a opção ou de voltar para o Acre ou de vir para Manaus. E aí, obviamente, ele fez a opção de vir para Manaus, e na época ainda, com todos nós ainda muito pequenos. Eu sou de uma família de 7 filhos, 7 filhos sendo 2 meninas e 5 meninos, e meu pai veio para Manaus, e de lá, e daqui, obviamente lá, vindo para cá, ele construiu uma estrutura familiar e também de relacionamento forte no Amazonas, e aí ficamos. Tive a oportunidade de sair um pouco do Amazonas. Eu fui funcionário do Banco do Estado do Acre durante algum tempo, passei num concurso, e antes disso fui funcionário do Bradesco. Então, dei uma andada aí por vários lugares do Brasil. Quando funcionário do Banacre, muito ali por Rondônia. Banacre. Que era o Banacre, inclusive, foi agente financeiro do território de Rondônia. Quando o Teixeirão foi nomeado pelo governo federal para ser o governante do território de Rondônia, ele, que era muito visionário, preparou Rondônia para transformar em Estado, e quando ele transformou em Estado Rondônia e instituiu como banco para o Estado de Rondônia, como agente financeiro, Beron, Banco do Estado de Rondônia, ele quebrou o Banco do Estado do Acre, já que nessa região, naquela época,
a economia era muito forte em Rondônia, estava ali uma implantação de muita gente vindo de todo lugar do Brasil, então ele gerava uma economia muito forte a ponto de sustentar o Banco do Estado do Acre por ser agente financeiro do território. E aí a vida, enfim, mudou completamente, porque eu que era bancário, terminei tendo que criar uma atividade econômica como empresário, que foi o que eu fiz, e depois de algum tempo terminei voltando na verdade para Manaus, aí já com 30 anos de idade, e depois desse meu retorno para Manaus, uns 3, 4 anos, eu tive a felicidade de ser eleito pela primeira vez deputado federal, e também só concorri a deputado federal. Na minha vida toda, a única função que eu me dediquei a fazer um trabalho em todos os 4 cantos do Amazonas, e já em 97, conhecendo todos os 61 municípios, antes da eleição de 98, e ali fui eleito deputado federal na última eleição do voto contado no papel. 38.732 votos. Um verdadeiro milagre, aquela eleição. E de lá para cá, obviamente, Deus me deu a felicidade de fazer uma entrega efetivamente forte, através do nosso mandato, em todos os 61 municípios do Amazonas, como também em Manaus, o que me deu a possibilidade de uma evolução. 38.723 votos, depois 72, depois 104, depois 127, depois 168. Aí, na eleição do Bolsonaro, naquela confusão de esquerda-direita, que foi uma novidade em 2018, eu caí para 118 mil votos, e na última eleição, 125.069 votos. Que trajetória. É uma curva que só crescia, teve um momento de instabilidade ali. Isso. Deputado, o vínculo religioso já existia na época, já vindo dos seus pais? Já existia, porque eu sou filho de pais evangélicos, né? Meu pai, Severo Câmara, minha mãe, Terezinha Duarte Câmara, ambos pastores na Assembleia de Deus, e ambos também filhos de evangélicos. Meu pai, filho de Luiz Firmino Câmara, e da minha avó Dadá, que já era também pastor, foi o fundador da Assembleia de Deus no estado do Acre, e a minha mãe é também filha de pastores, que inclusive foi o primeiro pastor da Assembleia de Deus no município de Sena Madureira. E, portanto, quando eu adentro a vida pública, já começo ali uma movimentação na política para proteger, vamos dizer assim, uma visão missionária que a Assembleia de Deus tinha através dos meios de comunicação. Foi a Assembleia de Deus a primeira igreja pentecostal do planeta, não foi do Brasil, foi do planeta, a adquirir rede de comunicação aberta. Então, fomos a primeira igreja que não ganhou do Estado uma concessão. À época, pagou 3,5 milhões de URVs. Para quem não lembra, o URV era a moeda de transição do Cruzeiro para o novo tempo do Brasil sem inflação. Então, o URV era equivalente a $1. Era a unidade de referência de valor que todo dia de manhã valia $1. Ela não se desvalorizava. E a nossa Igreja Assembleia de Deus no Amazonas adquiriu por 3,5 milhões de URVs, portanto de dólares, a rede de comunicação que à época era do grupo da Juricaba, enfim, não lembro muito bem, mas adquiriu, comprou a geradora de televisão e uma rádio AM, e daí para frente a gente descobriu que precisava de alguém que se especializasse não apenas na matéria de comunicação social, mas também que tivesse possibilidade de dialogar com o governo federal, que é de onde hoje funcionam todas as regras, regulamentações e concessões na área. E foi aí que eu começo a minha vida pública com esse compromisso de conhecer o Amazonas, trabalhar pelos mais necessitados, pelo desenvolvimento da economia, fazer entregas que realmente gerasse para a população resultado, mas também cuidar
desse nosso propósito de levar o evangelho para toda criatura através de TV aberta, de rádio e também de satélite, porque fomos nós também a primeira rede de comunicação aqui no Amazonas, no norte do país, a fazer opção pelo satélite digital. Até então, todo mundo só usava analógico, que era o sistema tecnológico que as parabólicas usavam. Mas o pastor Samuel Câmara, que da época era a pessoa que idealizava esse sonho de pregação do evangelho e de crescimento de uma rede cristã, até porque hoje a Rede Boas Novas é a maior produtora de conteúdo cristão da América Latina, para você ter uma ideia. E tem a maior cobertura aberta também nessa área de comunicação cristã. Então, todo esse conjunto de visão de evangelismo foi que uniu a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que elegeu pela primeira vez no Brasil um deputado unicamente com votos do segmento evangélico. Caramba! É uma história bem interessante que até se fala pouco sobre isso. As pessoas às vezes olham para mim e podem imaginar qualquer tipo de outra estrutura por trás ou do lado ou na cobertura da nossa vida pública, mas o que realmente levantou o meu propósito, o meu mandato, que tem sustentado, inclusive, esse tempo todo em Brasília, é essa vocação natural de podermos fazer com que essa estrutura de comunicação leve, e eu sempre costumo dizer, só a eternidade vai revelar o que isso realmente significa, uma mensagem de paz, de amor, de esperança para a população, não apenas do Amazonas, mas do planeta hoje. Muito, muito, muito significativa a história. Deputado, na época, você falou que antes de ser deputado, você rodou os 61 municípios do interior. Isso. Falando-se de desenvolvimento social, desigualdade social, como nós estávamos comentando aqui anteriormente, a gente está falando aí de mais ou menos 30 anos. Eu quero que você possa pegar um retrato daquela época e um retrato de hoje. O que aconteceu de mudança e o que realmente parou no tempo? Porque você tem isso com muita propriedade. Você não leu, você viveu. Eu vou te dar 5 eixos importantes para você entender o que era o interior do estado do Amazonas em 1997. Quando eu fiz os 61 municípios do estado do Amazonas, 61, primeiro eu identifiquei coisas inovadoras e como a criatividade da população resolve os seus problemas de uma forma natural, né? Em 1997, quando eu chegava em qualquer município do estado do Amazonas, a forma de você ter mobilidade urbana, naquela época, já era o mototáxi. Você chegava na beira do rio, estavam lá os motoqueiros, e você, para se movimentar no interior, tinha que usar a moto, né, o mototáxi. E eu achava aquilo muito interessante, e quando eu olhava para aquela atividade econômica e aquela solução de mobilidade urbana, eu achava muito interessante como as pessoas desenvolveram aquele modal. Agora, para que vocês entendam, existia um mototaxista, mas não existia uma legislação que regulamentava aquela atividade no Brasil. Então, o mototaxista ele era perseguido pelo juiz, pelo promotor, pelo delegado e até pelo prefeito. E por quê? Porque a mobilidade urbana é uma responsabilidade do município. Então, ao ter uma atividade econômica não regulamentada de passageiros, num acidente que acontecesse, a prefeitura era tão responsável quanto o condutor daquele transporte, né? Então, eu achava aquilo muito interessante, embora tenha identificado que era uma atividade econômica, mas que não tinha regulamentação. Segundo, o pescador, que já existia biblicamente, mas identificado ali, quando Jesus Cristo andou na terra, formando ali os seus discípulos, sempre muito próximo da pesca. E no Amazonas não era diferente. Muitos pescadores, muitas pescadoras, e no Amazonas essa era uma atividade econômica invisível.
Ninguém falava sobre isso. Como também a agricultura familiar. 3, agricultura familiar, que era uma atividade que gerava muitos postos de trabalho, como a pesca e como o mototáxi, mas que também, se você olhasse, em 1997, não tinha nenhuma segurança jurídica de que alguém que praticasse tanto a pesca, como o mototáxi, como a agricultura familiar, tivesse segurança de que, num futuro, essa pessoa poderia ter a cobertura, por exemplo, da Previdência Social do Brasil na sua atividade econômica e também no apoio, seja qual for, de estrutura econômica, financiamento, entregas que pudesse desenvolver essa atividade. 3. A quarta coisa que eu achei muito interessante e que eu anotei olhando andando os municípios do estado do Amazonas, era a comunicação. Era impressionante como o interior do estado do Amazonas, em 1997, em seus municípios, na maioria absoluta, portanto, estou falando de 41 municípios de 61, se você quisesse falar com alguém no estado do Amazonas, que não fosse no seu município, que você só falaria se fosse na casa do vizinho, ou no Brasil ou no planeta, a única possibilidade era o posto da Telamazon. Ou seja, você tinha que sair da sua casa, ia ao posto da Telamazon, entregava o número que você queria falar, a telefonista fazia a ligação, chamava pelo nome da pessoa, a pessoa ia na cabine telefônica, falava, ela monitorava os minutos manualmente, e quando a pessoa terminava de falar, ela pegava o papelzinho, calculava na tabela, dizia o valor e você pagava em dinheiro o tempo que você falava. E todo mundo ouvindo a conversa de... E todo mundo ouvindo mais. Essa era a forma. E a última coisa que me chamou a atenção, Previdência Social. Não existia nenhum dos 61 municípios do estado do Amazonas, em 97, exceto 2 que tinham agências físicas da Previdência Social. Todos os outros não tinham acesso à Previdência Social, a não ser que se movimentasse a esses 2 municípios, Tefé e Itacoatiara, ou então viesse à cidade de Manaus. Caramba, já tinha uma dependência na época. Pois é, para requerer o seu benefício. E essas 5 coisas, observando elas, eu botei no meu coração. Se Deus me der a oportunidade, o povo também, de ser eleito, eu quero trabalhar por elas, por essas 5 atividades. Passado 30 anos, evoluiu muito. Primeiro, quando eu cheguei em 1999 no Congresso Nacional, eu fui atrás de saber por que a comunicação no Amazonas era assim. Naquele período, para quem lembra, estava em transição, ou seja, o governo do Brasil estava privatizando o sistema de telecomunicações do Brasil. E estava privatizando justamente porque não tinha capacidade de investimento para universalizar o serviço. E aí eu fui atrás, fui estudar, para começar, fiz com que meu partido me colocasse na comissão permanente do Congresso Nacional que tratava da área, e fui observar que até na privatização do sistema, o Amazonas estava sendo prejudicado, porque no cronograma de implantação de TPs, de telefone públicos em comunidades, em escolas da época, e trazer telefonia residencial para os municípios que não tinham, o cronograma era de 99 a 2 anos, portanto, 2000, 2001. E aí eu comecei a fazer o trabalho, nós conseguimos uma antecipação de meta, e começou a ser feita a transição muito rapidamente. Tanto é verdade que ainda naquele mandato eu tive a felicidade de viver telefone residencial implantado em todo o estado do Amazonas, telefones TPs públicos colocados em todos os centros de agrupamento comunitário, como escolas, postos de saúde, distritos com mais de 300 pessoas, telefone residencial também, e eu vivi essa transformação, eu vi isso para e passo. Muita gente não sabe, mas se você hoje tem telefone residencial ou se você tem telefone celular, saiba que aqui tem muito do nosso trabalho como parlamentar em defesa
da universalização desse serviço no Brasil, mas principalmente no Amazonas. A evolução desse serviço universalizou. Hoje ainda tem muitos municípios que têm deficiência da qualidade do telefone celular, da internet, isso é verdade, mas tem o serviço, tanto do celular como também da telefonia fixa e do satélite e da internet. Um exemplo disso é a Infovia, que hoje está sendo implantado com o lançamento de cabo subaquático de Manaus até a Atalaia do Norte, integrando, inclusive, essa Infovia à Colômbia, através ali de Letícia, Caramba. tá certo? Em Tabatinga. É o que vai cabo subaquático, né? Já está funcionando no Rio Negro, com boa eficiência. Aí também tem um pouco da nossa caminhada e da nossa luta. Essa área é uma área que eu posso dizer orgulhosamente de que tem muito do meu mandato no estado do Amazonas. Considero isso com um avanço muito grande, mas como a pergunta foi, o que foi a conquista e o que é ainda a necessidade, nessa área nós temos grandes conquistas, mas temos também ainda grandes necessidades da área de aperfeiçoamento do serviço. Na Previdência Social, nossa cobertura era 4,2 em 98. Essa é uma área que só tem emenda, só tem destinação parlamentar do nosso mandato, do mandato do deputado Silas Câmara. Por exemplo, os Previbarcos, agências fluviais que cobrem os 22 mil quilômetros transitáveis do estado do Amazonas. São 4 unidades. 2 delas foram construídas com emendas do nosso mandato. E 2 delas viabilizadas através também do nosso mandato. Inclusive com a ajuda do deputado estadual comandante Dan, que foi quem fez os requerimentos para aumento de cobertura, e o nosso trabalho fez com que o governo brasileiro, conhecendo e reconhecendo a eficiência dos 2 que estavam trabalhando, deu os outros 4. E hoje nós temos 4 agências fluviais que são responsáveis, inclusive, por 60% de todos os benefícios deferidos no estado do Amazonas. Isso é muito importante. E você poderia perguntar, por que o Previbarco é responsável por essa eficiência? Simples, porque ele não transita, ele não navega sem a equipe completa. Então, dentro do Previbarco, tem o perito médico, tem assistente social, tem equipe de apoio, e quando ela internet de qualidade, portanto, quando ele aporta em qualquer município, pode ter certeza que quem for atendido, se tiver direito, vai ser deferido o benefício. Diferente, por exemplo, das agências físicas, que às vezes pode ter o serviço hoje digital, mas não tem o perito médico, que é a peça principal para o deferimento, por exemplo, do benefício por invalidez, ou reconhecer por doença o direito do BPC, por exemplo. E esse sistema foi implantado pelo nosso mandato. A segunda grande conquista do nosso mandato na área de Previdência Social... O senhor lembra o ano dessa implantação? Lembro, 12 anos atrás. 12 anos atrás. O primeiro Previbarco começou a navegar 12 anos atrás. Aí, presta atenção, depois do Previbarco, se descobriu que ele era muito bom, mas poderia ser mais rápido. E como é que poderia ser mais rápido? É simples, porque tinha uma ferramenta chamada INSS Digital, que estava na gaveta da DataPrev, e já havia sido desenvolvido, mas ninguém no Brasil tinha coragem de implantar. Ninguém. Deus me deu a oportunidade de conhecer a ferramenta e trazer para o Amazonas, de forma inédita, portanto, em nenhum município do Brasil tinha, para ser implantada a primeira agência, o primeiro acordo de cooperação técnica com o município foi feito com Castanho e, portanto, o Castanho pôde ter uma agência da Previdência Social dentro da prefeitura, que aquele terminal poderia ser utilizado pela prefeitura e implementar o deferimento de benefício para todas as pessoas que precisassem daquele município através da prefeitura. Foi testada com eficiência, funcionou, isso virou uma ferramenta revolucionária. O INSS Digital só não faz hoje o deferimento de benefício que dependa de perito médico. Todos os outros funcionam lá. Esse é o grande gargalo do INSS. É o grande gargalo. O grande gargalo é exatamente. E quer que eu te diga, hoje no Amazonas,
o grande gargalo da Previdência Social é a falta de cultura previdenciária. O que é falta de cultura previdenciária? É a pessoa entender que se ela é, por exemplo, agricultora familiar, ela tem direito, e aí foi uma conquista do nosso mandato, na evolução, vou falar sobre isso, a aposentadoria especial. E a aposentadoria especial dá direito a agricultor familiar, pescador, por exemplo, se aposentar o homem com 60 anos de idade e 15 anos de atividade profissional confirmada, e a mulher com 55 anos de idade e 15 anos de atividade profissional confirmada. Isso é uma revolução. Essa ferramenta do INSS digital resolve esse gargalo. Como resolve também outros gargalos, por exemplo, o deferimento do salário maternidade. Resolve o gargalo do salário maternidade. Só não resolve o gargalo que envolve a atividade com o perito médico, que, aliás, está sendo agora, nesses próximos dias, implementado a perícia médica remota, que também vai matar isso. Tudo isso foi nosso trabalho durante esses 28 anos. E, por último, a implantação, só para você ter uma ideia, aliás, voltando a INSS digital, hoje no Amazonas tem 196 agências digitais do INSS através do termo de cooperação médica, cooperação técnica. E o último foi a agência física, que só existia 7. Hoje são 32, das 32, 20 delas foram implantadas através do nosso mandato. Qual foi o resultado da evolução desse trabalho todo? Saímos de 4,7% para 10% apenas de cobertura. A média nacional é de 18 a 24. Se você somar 18 com 24 e dividir por 2, você vai perceber que, na média, nós teríamos direito de ter pelo menos 22% de cobertura. Com 10% de cobertura, essa atividade de cobertura social e previdenciária já coloca na economia do Amazonas anualmente cerca de 10 bilhões de reais diretamente na economia. Olha que coisa interessante. E esses 10 bilhões de reais entram através de cerca de 550 mil famílias. Então, benefício direto, 550 mil. Indireto, 2 milhões e meio de amazonenses têm a sua vida melhorada através da Previdência Social, que são esses 10 bilhões. Como é direta e indiretamente? Diretamente, os 550 mil beneficiários que sacam o dinheiro do seu cartão, e indiretamente, quando ele pega aquele dinheiro e passa no supermercado e compra uma cesta básica e leva para sua família comer, o que diz o IBGE é que aquela família tem, em média, 5 pessoas que têm o benefício direto. Nosso trabalho. A quarta coisa interessante que também tem o resultado do nosso trabalho desses 28 anos é justamente a atividade do pescador e do agricultor. Nesse período, se percebeu que nenhum benefício previdenciário existia. Trabalhamos juntos com o governo federal e foi aprovado, ainda nos nossos mandatos, a aposentadoria especial. Portanto, passou a ter cobertura o pescador e o agricultor familiar com essa aposentadoria que eu acabei de falar. O homem com 60 anos e a mulher com 55, com apenas 15 anos de atividade profissional. Mas mais do que isso, o pescador, que não tinha nenhum benefício, com o nosso mandato, a gente descobriu que existia, sim, uma responsabilidade do governo federal que instituía o defeso, dezembro, janeiro, fevereiro, durante 4 meses, por um período de 12, para que o peixe pudesse ser preservado nas suas qualidades comerciais. No entanto, o pescador tinha o direito do seguro-defeso, mas no Amazonas nenhum pescador tinha acesso a esse benefício. Já existia deputado federal, já existia senador. Qual ano disso? Isso em 1998. Caramba. Presta atenção. Eu fui atrás de tentar descobrir qual era o gargalo, era só um requerimento. Um requerimento pedindo para que o governo federal trouxesse o acesso ao requerimento que estava em Belém do Pará para a nossa capital, Manaus, do Amazonas, para que os pescadores, em vez de ter que ir a Belém do Pará requerer, pudessem requerer em Manaus. Já em 99 nós conseguimos
sanar esse gargalo. E em 2000 pagamos os primeiros 527 pescadores homens. Caramba. Em Itacoatiara, em cheque datilografado. E fomos estudar a lei, percebemos que mulheres não tinham direito. Mulher pescadora não tinha direito ao benefício. Mudamos a lei e inserimos a mulher. Era 2 anos de carência, ou seja, quando o pescador requeria seu registro e recebia sua carteira, ele tinha que esperar 2 anos para poder receber o direito. A gente diminuiu para 1 ano e também modificamos a lei para que, quando o pescador protocolasse o pedido, já começasse a contar os 12 meses a partir do requerimento. Ou seja, a partir do requerimento, ficava na costa do governo federal a responsabilidade de ou emitir rapidamente, ou 12 meses depois ele já teria direito a requerer o seguro-defeso. E de lá para cá, esse universo mudou tanto, que só para se ter uma ideia, em 98 só existia 5 entidades representativas da pesca, 5 colônias. Hoje tem 205 Caramba. associações, colônias ou sindicatos. Na época eram menos de 6 mil associados nas 5 entidades. Hoje são 250 mil aproximadamente. E só recebia seguro-defeso? Nenhum pescador à época. Hoje recebem 115 mil. E tudo isso tem a mão amiga e o trabalho do nosso mandato. E para encerrar o 5º ciclo econômico de atividade que eu vi e que não tinha nenhum tipo de direito, o mototaxista não tinha sua atividade regulamentada. Em 99, quando eu assumi o mandato, a primeira coisa que eu fiz foi protocolar um projeto de lei regulamentando a atividade do mototaxista e da motocarga. E ainda no curso do mandato de 99 e 2000, essa atividade teve a sua profissão regulamentada, o que deu direito para o mototaxista, por exemplo, recolher a Previdência Social na sua categoria regulamentada. Isso muda o que na sua vida, meu irmão mototaxista e minha irmã mototaxista? Muda tudo. Deus o livre, acontece um acidente. Se você estiver recolhendo a Previdência Social, você não ficará desassistido. Ou seja, não trabalhou, vai ter direito à cobertura previdenciária. Chegou na idade correta e no tempo em que requereu tudo certinho, que recolheu tudo certinho a Previdência Social, terá direito à aposentadoria. Mas mais do que isso, teve direito à carteira de habilitação social, por exemplo, que só pode ser dada porque a atividade está regulamentada, o capacete, o colete, a relação dessa categoria com as legislações brasileiras passaram a ser integral, o que deu possibilidade do governo do Estado e dos governos municipais, por exemplo, fazerem com que essa atividade tivesse toda a sua regulamentação regulamentada. Por exemplo, um mototaxista, hoje, ele tem uma concessão pública. Então, para ele estar completamente, vamos dizer, regular, o prefeito é obrigado a fazer um projeto de lei de iniciativa do Executivo, onde ele diz quantas vagas o município precisa ter e regulamenta o formato de como acessar essa concessão. A Câmara aprova, o prefeito, então, publica um edital. Quem quiser participar da atividade se inscreve, e isso, de acordo com o edital, tem um peso na capacidade, vamos dizer assim, de quem se inscreveu, no caso de ter carteira e etc, 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 etc. E isso gera um direito de uma concessão pública. Portanto, você, meu irmão mototaxista, minha irmã mototaxista, tanto no interior como na capital, você hoje é uma pessoa respeitada na sua atividade. Ou seja, para você ver como é que são as coisas, né? Da minha primeira volta em 97, os 5 eixos que eu consegui enxergar de necessidade, hoje eles estão na mesa de qualquer governante, seja ele no município, seja ele no estado, seja no governo federal. E aqui eu também não quero dizer que foi só eu, Silas Câmara, que fiz com que isso gerasse
resultados como estão, mas posso garantir que eu iniciei todo esse movimento para que o Amazonas, e para você, amazonense, que mora aí nos lugares mais distantes, pudesse ter essa cobertura. Deputado, existe também muito desenvolvimento hoje no interior, muita oportunidade de riqueza. E na sua reeleição, o que nós trabalhamos em termos de política de Estado para este novo momento do Amazonas? Nós estávamos conversando ali nos bastidores sobre a questão da estabilização da Zona Franca, mas tem outras frentes para descentralizar a dependência do interior para a capital, que ainda é altíssima. Sim. Tem alguma política de Estado para esse novo momento da Amazônia dentro do seu mandato? Na minha visão, primeiro que fique aqui, inclusive, informado que recentemente tivemos no Brasil uma reforma fiscal muito profunda e todo o povo do Amazonas, principalmente quem tem visão e conhecimento sobre a importância da Zona Franca de Manaus, o risco que nós passamos, e aqui eu quero me colocar dentro do contexto da eficiência da bancada amazonense no Congresso Nacional, composta de 8 deputados federais e 3 senadores da República, na garantia de todas as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, nos próximos, pelo menos, aí 50 anos, o que dá ao Amazonas uma confiança de que a nossa economia só será fortalecida, principalmente através desse modelo econômico, que é uma compensação, não pode se deixar de dizer isso, por termos aqui o estado mais preservado da Amazônia brasileira, né? E com isso gerando emprego, renda, riqueza e distribuição também através do ICMS, que é o que sustenta os municípios amazonenses, né? Todos sabemos que os municípios amazonenses têm no FPM e no ICMS as suas principais fontes de receitas, por que não dizer as suas únicas receitas em 90% dos municípios para sustentação das políticas públicas que, através dos municípios, são implementadas no estado do Amazonas. Portanto, eu quero dizer que eu, deputado Silas Câmara, também fui um dos que lutou e que efetivamente conseguiu o efeito dessa vitória importante, que nesse momento faz com que nós tenhamos uma verdadeira revolução, porque estamos implantando 212 novas indústrias nesse momento em que eu estou dando essa entrevista. Portanto, a Zona Franca, que já gera também nesse tempo cerca de 130, 140 mil empregos, poderá, nos próximos anos, estar gerando, quem sabe, o dobro de oportunidades, mas também gerando também o dobro de riqueza em termos de recolhimento de impostos, que vai gerar, além do emprego e da oportunidade de trabalho, direta e indiretamente, mas também riqueza para que os prefeitos possam melhorar a vida da população lá na ponta. Isso é realmente muito importante. Mas, na minha opinião, o que precisa ser feito no estado do Amazonas, e se Deus me der a oportunidade e a população de continuar no Congresso Nacional, eu quero trabalhar muito, para que nós possamos fortalecer os pilares econômicos que viabilizam a oportunidade de ter o estado do Amazonas. Todos nós sabemos que a única oportunidade da população ter riqueza gerada e pós-trabalho é, de fato, a agricultura familiar e a pesca artesanal enriquecida por outras áreas da pesca, como, por exemplo, a pesca esportiva, que já está dando muito dinheiro. Barcelos, né? Barcelos é um exemplo disso, né? Pesca esportiva. Ecoturismo, né? Mas também, por exemplo, a pesca ornamental, que é algo também que tem um valor extraordinário no planeta, né? No planeta, e que é tão pouco explorado e muito perseguido. E, na minha avaliação, o próximo governo precisa ter convicção de que, se não gerar riqueza e oportunidade no interior do estado, vai continuar gerando esse êxodo rural para a nossa capital, o que está gerando com que Manaus fique uma cidade violenta, insegura, e obviamente que eu não tenho a ilusão, Charles, de que
A empregabilidade é a solução para a estabilidade social. Eu não tenho essa ilusão. Eu acho que o empreendedorismo é que vai gerar estabilidade econômica e social no planeta. Porque se você for estudar com profundidade, você percebe que as profissões do futuro são profissões que elas, até pelo nome que elas têm, elas já vão dizer que as oportunidades em termos de geração de emprego serão substituídas pela forma como a economia vai gerar sua produção, que é a escala de produção muito industrializada através de computadores, de inteligência artificial, montagens, segmentos de montagem muito automatizadas. O que quer dizer que, se no planeta não tiver uma motivação para que a gente gere um conhecimento da população de que ela precisa empreender para gerar oportunidade de trabalho, inclusive familiar, isso vai ser um problema social muito extremo. Então, eu quero aqui imaginar de que, no caso da interiorização econômica do estado do Amazonas, passa por um processo de a gente entender que, se não houver um enriquecimento de conhecimento de que a agricultura familiar por calha de rio tem que gerar escala, nós não vamos ter como, por exemplo, vender muito para gerar mais emprego. Cito um exemplo. Vamos imaginar que na calha do rio Juruá, através de pesquisa e de conhecimento técnico, a gente entenda que é possível todas as pessoas que ali produzem, de 0 a 100 da terra que tem disponível, 50% seja obrigado a produzir uma cultura só, por exemplo, a mandioca. E que, através desse conhecimento e dessa produção, tenha-se a implantação de polos de produção, pelo menos em 2 municípios, que essa produção tenha garantia da sua compra e agregamento de valor, e o escoamento com comercialização é garantida. Pronto. Se isso acontecer por calha de rio, muda a economia daquela calha de rio. E as pessoas vão saber que vale a pena plantar aquela cultura e que o Estado tem dado a garantia de que aqueles 2 polos de produção, através de uma cooperativa, por exemplo, sim, entregue tudo que produz ou para a merenda escolar, ou para o comércio local do município, ou para o comércio da capital, quem sabe até forçando um entendimento com o comércio de larga escala, de que esse produto tem que ter a garantia da sua captação e da sua venda no comércio de grande escala. Quem sabe até distribuindo nas grandes redes do Brasil. Aqui nós temos grandes distribuidoras que vendem, por exemplo, fardos de farinha, que não teria nenhum problema, que está em todo o Brasil, de comprar a farinha produzida aqui e fazer essa farinha ser vendida em qualquer lugar do Brasil. Estou citando um exemplo. Então, eu quero muito, se Deus quiser me der a oportunidade, eu quero aprofundar esse debate, essa discussão, em uma política que um novo governo implemente. Se continuar a política pública que esse atual governo tem sobre temas como o setor primário, eu já posso garantir que esse é um tema que não vai evoluir. Então, ou esse governo que aí está apresenta para a população uma política pública que faça a população acreditar que isso é possível, ou então alguma proposta de alguns dos candidatos ter essa implementação. Quer um exemplo? O café, que está sendo hoje plantado em todo o estado do Amazonas e que gera uma riqueza e uma confiança de quem produz, que é uma coisa impressionante. Um hectare de café hoje dá, em média, R$80 mil por ano de resultado para quem produz. Tirando os custos, fica ali pelo menos metade. 40 mil dividido por 12 dá uma média de R$3.500 mês para o produtor. Todo mundo sabe que no Brasil, 95% da população ganha até R$900 em média por mês. Ou seja, imagina o que isso significa. E olha, eu estou falando de uma
atividade econômica que ela hoje é universal, que o café hoje é regulamentada, exatamente, regularizada ou regulamentada, ou ela é implementada o seu preço por uma questão mundial de disponibilidade dessa produção. Então, eu acho que essa é uma frente que eu quero manter muito viva, ou seja, eu sou municipalista, quero o fortalecimento dos municípios, quero o fortalecimento da economia dos municípios e acredito que o Estado do Amazonas, através do novo governador, ele pode propor políticas públicas que fortalecem a área do setor primário ou a área da pesca como um todo, seja a pesca artesanal, seja a piscicultura, a agricultura, a pesca esportiva, a pesca regulamentar, a pesca de manejo, mas tem como fortalecer essa riqueza e fazer com que isso dê mais empregabilidade, mais trabalho, mas também mais resultado econômico. Outra área, a agricultura familiar, também muito fortalecida através de políticas públicas que gerem escala. Se não gerar escala, vai continuar sendo agricultura familiar na essência da palavra, ou seja, produz 6 culturas diferentes, leva para a feira e vende, tá certo? Muito individual. Ponto, né? e termina ali esse ciclo que poderia ser muito mais do que uma feira municipal, termina na feira municipal. Eu falo de uma política pública que faça isso gerar riqueza, que ultrapasse a fronteira de uma feira, que entre na economia de fato do município, que entre na do Estado e que isso tome conta até do Brasil. Essa é uma visão que eu tenho. Parabéns. Eu que tenho estudado muito sobre o desenvolvimento da Amazônia, principalmente na parte do interior, eu percebo um alinhamento, se tiver um alinhamento federal com o estadual, hoje o seu apoio político, quem é o seu grupo político? Nesse período em que estamos discutindo as políticas públicas, na minha forma de ver, a melhor proposta entre as 4 que já estão colocadas é a do senador Omar Aziz, que não apenas está falando, ele está falando e uma equipe está escrevendo. E nós estamos entregando para a população, falta o último volume, propostas escritas, elaboradas, estudadas, para que o Amazonas seja forte de novo e que possa se desenvolver em todas as suas áreas. Por isso que é colocado como plano de Estado. Plano de isso Estado. Fique bastante claro, isso, né, deputado? Exatamente isso. É uma forma de você, vamos dizer assim, tirar o Amazonas dessa possibilidade de políticas públicas implementadas serem destruídas por um governo que se sucede em função de não ter políticas de Estados transformadas, inclusive por lei, se for necessário. Muito bom. Thomas, nós estamos já nos momentos finais. Quero muito agradecer aqui ao deputado Silas Câmara, que despendeu de um tempo ali para vir aqui trazer informação de muita qualidade. Eu estou muito satisfeito, deputado, pelo período de tempo que nós conversamos aqui na gravação, de você trazer tanto conhecimento, muita experiência, e o Amazonas só tem a ganhar caso você, né, continue na sua jornada um homem de Deus, na sua jornada política. Fico muito satisfeito de receber pessoas como você aqui e de ter esse olhar em plano de Estado. Então, eu desejo aí muita sorte e sucesso. Conte com isso que vos fala, um jovem que acredita muito no desenvolvimento da Amazônia. Sempre que tiver temas que queira trazer e debater para a gente poder colocar à disposição da população. Hoje o Eixo Norte Notícias tem uma capacidade de visualização de 48 milhões de pessoas que nos acompanham, isso somente no mês de junho, que isso para um canal de notícia independente, é algo absurdamente, incrivelmente maravilhoso, porque a gente que é jovem vem, sabe como fazer e faz acontecer. Assim como você veio lá da sua jovialidade e vem trazendo essa experiência. Então, quero agradecer. Deixe as suas considerações finais para aqueles que nos acompanham. E, pessoal, muito obrigado até aqui. Mais uma vez, a minha gratidão de me receber aqui, Charles, e poder me dar essa oportunidade de poder falar com toda a população de Manaus, do Amazonas e do planeta, e agradecer a quem pacientemente nos ouviu, né, sobre essa informação, e encerrar dizendo que eu sou Silas Câmara, deputado federal do Estado do Amazonas. Me sinto vocacionado por que eu faço, amo o que faço, e Manaus, o Amazonas, o Brasil, e por que não dizer,
o planeta pode contar sempre comigo. Deus abençoe vocês. Pessoal, mais uma vez, gratidão e até a próxima.